Oi, olha nós aqui de novo, tá? No vídeo anterior meu, eu fiz um tour dentro do passadiço, mostrando os equipamentos basicamente que nós temos lá. Esse vídeo aqui agora é um tour, um passeio que eu vou fazer com você aí, para mostrar o que é que tem basicamente no convés do navio. Mas você vai ver que é apenas a parte 1, tá? Depois eu completo com 2. Isso no que é que pode ajudar você que está aí? Se você nunca viu um convés do navio, o que é que tem por lá? Você pode pensar assim, poxa, eu quero entrar para a Marinha Mercante, eu vou ver o que é que tem no convés, porque quando você olhar da máquina, você escolhe. Se você já é um aquaviário, um marítimo, um seafarer, como a gente fala em inglês, você vai simplesmente aprender mais, ver alguma coisa, porque muita gente acha, né? Ah, eu sou de máquinas, eu não preciso aprender. Pessoal, você que está aí, se você é de máquinas, você precisa saber tanto do convés quanto quem é de lá. Da mesma forma que quem é de convés não vai consertar a máquina do navio, mas tem que conhecer alguma coisa da máquina, porque tem inspeções a bordo. Tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Nós temos aqui, né, o navio propriamente dito, a gente vê logo que é um graneleiro, e nós temos o convés dele aqui, ó. Temos aqui o bulbo, temos aqui a superestrutura com o passadiço, a asa do passadiço eu já mostrei em outros vídeos. Tenho aqui o convés todinho, ó. Esse é o convés que ele é conhecido no inglês como deck. Então vamos lá. Tá aí. Vejamos. Aqui é um convés de uma embarcação dessas do século passado, basicamente, parece ser. Não é tanto, tá? Devido ter muitos cabos e fios, mas pode ser. É simplesmente para mostrar que aqui é o convés. O convés, como você vê aqui no grande barco, tá? Como você vê desse navio aqui, ó, e desse outro, é o piso principal que tem no navio. Porque é sobre ele que você pisa quando você embarca, nem que seja para conhecê-lo. Tá ok? Tá aí, ó. Tá vendo? O piso do convés na proa, ele é conhecido em inglês como breasthook, que quer dizer buçarda. Então, quando você está aqui, ó, nesse piso no castelo de proa, lá na proa do navio, você está aqui na proa, esse piso é conhecido como buçarda, tá? Aqui, eu coloquei nesse convés principal vários tubos, só que não existem tubos na navegação marítima no navio. Nós chamamos redes, que são conhecidas pelo termo pipes. Então, pipe é uma rede, é uma tubulação. Tá ok? E aqui eu signifiquei, mostrei através das 3 setas, apenas para mostrar as partes que tem no convés, delimitando do bico de proa até lá o painel de popa, até lá atrás, antes disso, até volante avante da superestrutura, o convés do navio. Então vamos continuando. Escada de porta-ló. Essa pessoa que está subindo aí é um amigo meu, Dr. Ailton Figueiredo Melo, Port Captain, está visitando o navio, e para ele chegar lá em cima, ele está usando a escada de porta-ló, que é conhecida no inglês técnico marítimo como gangway, ou então accommodation ladder. Mas quando fala gangway, é essa daí. Essa daqui é uma escada de prática, o pilot ladder aqui. Tá ok? E isso tudo você vê no convés do navio. Vejamos agora. Eu tenho esse navio aqui navegando, tá? O que é que eu tenho lá na proa? Eu tenho aqui na proa, e vem os termos bow, stem. Bow é proa, e stem, no inglês britânico, digamos assim, nada mais é do que a roda de proa do navio. Aquela parte que vai próximo já quando a proa está cortando o mar lá. Então, bow é proa e stem é roda de proa. Certo? Depois eu tenho o quê? Eu tenho starboard walkway. Starboard walkway nada mais é do que a passarela que está aqui, ó. A passarela é como se fosse um corredor lateral no convés do navio. Aqui eu tenho false board. False board é borda falsa. Essa borda aqui, ó, que você se apoia, qualquer coisa você pode até pular, que não é indicado, lógico, tá? Aqui eu tenho hatch cover.
Hatch cover em inglês significa a tampa da escotilha. Escotilhas são essas tampas que tem dos porões. Muitas vezes a gente chama de hatch cover de tampa do porão. Só que porão em inglês é hold, tá? Hatch cover é a tampa da escotilha. Cradle em inglês é o guindaste. Você está vendo que tem basicamente no convés de um navio. Por quê? O beam é a lança do guindaste aqui, ó. E aí eu venho para starboard side. Starboard é o lado direito do navio. Não existe direita do navio, existe o lado direito ou o bordo direito. Por quê? O de bombordo da esquerda é conhecido como port side. Tá ok? Bow stand, starboard, starboard walkway, falseboard, hatch covered, port side, crane, beam. Isso a gente já está falando o inglês marítimo. Continuando. Eu tenho aqui a balaustrada. Quando você anda num navio no convés, ele tem aqui como se fosse uma cerca, tá vendo? Tanto aqui nesse, ó, de passageiros, tá vendo aqui? Como essa cerca que tem aqui. O nome dessas hastes que seguram a cerca aqui e passam os carros é conhecida como balaústre. E o conjunto de balaústres nós chamamos de handrail, que significa balaustrada no português, tá? Handrail é balaustrada. Vamos lá. Tudo aí lembrando que você vai ver no convés ou ver. Quando você está, voltar aqui, né? Nós temos o mastro de vante, conhecido como foremast. Esse mastro de vante lá na proa do navio. E aqui eu tenho o mastro principal, que é o mastro que fica lá a ré, que a gente chama de mainmast, mastro principal. E agora? Eu tenho aqui um cabo de amarração. O cabo de amarração que nós usamos para atracar, para prender o navio a um cais, ele é conhecido no inglês como mooring line. Ok? Mooring line. E aqui nós temos um cabeço. O cabeço é aquele acessório, aquela peça que segura ou prende um cabo de um navio. Só que existe cabeços no cais e existe dentro do navio. O cabeço que tem no cais é conhecido como BIT, B-I-T-T, Bravo India Tango Tango, certo? Aqui nós temos os crew members, que são tripulantes em inglês. 2 marinheiros que estão trabalhando com cabo aqui. Isso aqui deve ser uma operação para atracar, desatracar, enfim, estão trabalhando lá na proa. Se você for trabalhar também no navio no convés, um navio mercante, você vai fazer parte dessa equipe aí. Vamos lá. Eu tenho um rodete, tá? Tá aqui, ó. O rodete em inglês é conhecido como fairlead. O que é que o rodete faz? Quando você passa um cabo desse em torno dele, como se fosse aqui um barrilzinho girando, digamos assim, tá? Ele vai girar junto com o cabo e vai causar menos atrito. Então a gente chama rodete. É como se ficasse aqui um cabeço que tem lá na proa, mas tem um rodete em cima dele. A gente chama de fairlead. Hatch cover é a tampa da escotilha, que nós vimos logo no início. Escotilha, tá? É uma abertura que tem para você chegar no porão e ela tem que ter uma tampa. Então a tampa dela é conhecida em inglês como hatch cover, certo? Continuando. Hold é o porão propriamente dito aqui, ó. Aqui dentro. A escotilha é a abertura e a tampa é a hatch. Então o porão está aí dentro. E esse porão é conhecido como hold em inglês. Agora vamos lá. Nós temos aqui 12 itens, na verdade, né? Nós temos 12. Então vamos ver o primeiro. Esse primeiro aqui, ó. Que é forepeak. O que é forepeak? É o bico de proa do navio, o ponto mais proeminente que tem no sentido proa-popa, numa linha, tá? Longitudinal. O número 2, que vem com o nome de chock, nada mais é do que a buzina, que é por onde nós passamos os cabos.
para ir para a terra ou para vir de terra, passar aqui dentro e vir para esse cabeço. O número 3, você vai ver 2 rodetes aqui, eles estão branquinhos, ó. A gente chama Brûlé Ferlitz. Brûlé Ferlitz nada mais é do que o quê? Uma tamanca de rodetes, tá? O cabo passa pelo meio deles ali, tanto vindo daqui ou vindo de lá, e passando aqui no meio vai causar menos atrito. O número 4 está escrito Mooring Ropes, que são esses cabos aqui. E o que são Mooring Ropes? São os cabos de amarração que você usa, entre outros lá. O número 5 está aqui embaixo, o tambor do guincho, ó. Isso aqui é um guincho, isso daqui é o tambor. Essa superfície é a saia. Você chama winch drum. Porque o número 6, que é o guincho ou o molinete propriamente dito, você chama de winch. Tá vendo aqui, né? O número 7 é anchor chain. O que é anchor chain, essa corrente? Se você olhar aqui, ó, é a corrente do ferro. Esse ferro é a mesma coisa que âncora, que a gente chama em navegação. Depois tem o número 8. O número 8 é o piso do castelo de proa. É todo esse piso que tem aqui. No navio não tem assoalho, tem piso. Não tem janela no camarote, tem vigia. Da mesma forma que o piso lá do castelo de proa, ele é conhecido pelo nome de breast hook, painting, que é a chamada buçarda que nós temos. Número 9, o 9 que está escrito spare rope, esse cabo que está preso aqui seguro, nada mais é do que um cabo de reserva, a gente tem que guardar lá. Depois eu vou para o número 10, que é o bell, esse sino aqui. Acredite, se tiver uma inspeção, pedir um sino e não tiver, o navio é multado. Ele é até passível de ficar preso enquanto não providenciar o sino para lá. No número 11, eu tenho os cabeços, está aqui o número 11, ó. São cabeços duplos aqui, tá? Que a gente chama lá, nós chamamos esses cabeços de bollards, porque o do cais é bit. E o número 12 são marinheiros aqui, ó, marinheiros de convés, que a gente chama o quê? Able seaman. Able seaman no singular é um marinheiro de convés. Able seaman, que está no plural aqui, são os marinheiros. Vamos continuando aqui a nossa aulinha. Eu tenho a baleeira propriamente dita, conhecida como lifeboat, e agora eu tenho a estrutura que a segura, arria, então a issa para bordo. Essa estrutura, ela é conhecida como turco, que no inglês é conhecido como davit. Então essa parte aqui, ó, isso com isso, dá para içar, ela está prenda lá e depois vai arriar. Ela fica segura no navio pelo turco. Agora nós temos quem? Nós temos o guincho ou o molinete propriamente dito, que é conhecido pelo termo de winch ou então windlass. Geralmente o winch é o guincho e o windlass é o molinete. Tem a mesma função, trabalhar com os cabos de amarração para prender o navio ao cais. Vejamos agora, nós estamos na proa, já sabemos que o piso é a buçarda, né? E nós temos os acessórios na proa. Vejamos lá. Balão de fundeio, tá vendo? Quando o navio é ancorado, fica ancorado, ele larga ferro âncora. De dia, durante o dia, a luz do dia, tem que colocar um balão nesse pequeno cabo que tem aqui, como se fosse uma driça. Quem vê de longe sabe que o teu navio está fundeado, está ancorado. Depois eu tenho quem? Eu tenho a buzina do centro. O que é a buzina do centro? A buzina do centro é um orifício elíptico pelo qual você passa cabos ou os recebe. Essa daqui é conhecida como a buzina de Panamá, tá ok? Que a gente chama center lead. Depois, eu tenho os cabeços, esses bits que são cabeços duplos. Em seguida, eu tenho rodetes, que são fair leads. Eu passo o cabo aqui que nós já vimos anteriormente. E tudo isso, quando você for trabalhar no navio na proa, você vai encontrar. Eu tenho o guincho, mais uma vez, aqui, a gente não vai entrar em tantos detalhes, e temos o tambor do guincho, que é o winch drum, tá? Continuando. O prático vai chegar a bordo, então é o prático conhecido como pilot, no inglês marítimo, e sempre tem o oficial, geralmente é um oficial que vai lá. Se tiver praticantes, cadetes a bordo, são eles que são determinados a receber o prático. Então, nós chamamos de Officer on Duty.
O officer of the watch é aquele oficial que fica no passadiço manobrando com o navio. Ele está tirando o serviço dele, ele está on watch, ele está de vigília. Esse aqui está de serviço, certo? E aqui ao lado, para enfeitar um pouco a nossa aula, nós colocamos uma life buoy, que é uma boia salva-vidas. Então vá se ligando, tudo isso você vai ver no Converge o Navio. E isso é somente a primeira parte. Agora, quando cai muita água da chuva ou de tormentas, essa água muitas vezes, quando não existia esse orifício que tem esse duto, tá? Que nós chamamos de embornal, vazava, a água ficava um pouco presa, então criaram esse duto que ele sai, ele vai fora do navio pelo costado. Em inglês, o embornal é conhecido como scupper, tá ok? Quando você chega no exterior, que o teu navio vai receber óleo, vai passar óleo para alguma substância, imediatamente o mestre, olha, o imediato fala, mestre, providencie para todo mundo colocar os embornados nos gases, acopai. Então a gente coloca isso como uma tampa. O que cairia aqui se fosse óleo iria para o mar, então não vai mais. Por exemplo, né? Aqui eu tenho um bote de resgate, que a gente faz teste neles também, quando tem faina de combate a incêndio a bordo, e ele é conhecido no inglês marítimo como rescue boat. Tudo isso aqui os inspetores procuram saber em que estado está. Se você for um taifeiro, por exemplo, ele é susceptível, você é passível de alguém chamar e perguntar para você, where's this? Tá? Ou ele perguntar, where is the rescue boat? Onde que é que está o bote de resgate? E aí você não fala. É por isso que hoje as empresas, como nunca, elas estão chamando colaboradores, mas pelo menos você tem que ter um inglês no mínimo de básico para intermediário, tá ok? Aqui nós temos as defensas de um barco qualquer pequeno, não é de navio, mas dá para ver. Quando você vai atracar o seu navio, para ele não ficar arranhando muito o costado dele, lá no caso da estrutura que ele está atracado, a gente coloca defensas lá, que são bem maiores. Muitas vezes já vai fora. Essas são pequenas e elas são conhecidas no inglês como fenders. Então, fender é uma defensa do navio. Isso é uma boia salva-vida, que é conhecida como life buoy, e geralmente elas têm, por norma, ter acoplado nesse life buoy hanger, que é a estrutura que prende ela aqui, a gente chama de hanger. Você tem isso aqui, ó, que é o life buoy light, é o sinalizador da boia. Porque se você jogar à noite, quando isso vira lá no mar, vira ao contrário, vai acender automaticamente essa lâmpada, a lâmpada que tem aqui. E aí é mais fácil de encontrar um náufrago, a pessoa que caiu ao mar, tá? Vamos aqui nessa rápida. Isso daqui basicamente é na popa do navio, tá? Então olha aí, eu tenho o handrail, que a gente já viu que é a balaustrada, a cerca, né? Que vem cercando você aqui para não cair. Aqui embaixo eu tenho cabeços duplos, conhecidos como twin bollards, tá? Depois eu tenho quem? Eu tenho um cabeço com rodete, que é um roller lead. É um cabeço que dá para prender, mas a gente usa somente para passar o cabo para direcioná-lo, tá? Para prender melhor, para ficar mais fácil para manobrar com ele. Depois eu tenho quem? Eu tenho aqui embaixo o cabo de amarração, que é o mooring line, que a gente já viu, que está usando aí para trabalhar. Eu tenho a buzina, que nós vimos em um slide anterior, que é a chunk, por onde passam e voltam, entram e saem os cabos de amarração, tá? E aqui eu tenho o roller fairlead, tá bem aqui atrás, olha, que são duas tamancas de rodete que tem aqui, ó, que eu passo o cabo nos meios, tá ok? Continuando, eu tenho a passarela do navio, que provavelmente isso daqui é um navio de passageiros, walkway. Tenho outra boia aqui, a life buoy, e lá na proa eu tenho uma escotilha, uma passagem que tem uma tampa pequena também, onde lá dentro fica o bosun's locker hatch, tá? Bosun's locker é o paiol do mestre do navio. Então ele pode entrar ou sair por aqui. Às vezes ele vai lá por baixo pelo walkway que tem pela passarela. Mas se ele quiser descer por aqui, ele pode. Então é a escotilha do paiol do mestre, tá? Finalmente, nós temos o timão,
Você, se for trabalhar na área de convés, você como marinheiro, você vai ser treinado também para dar leme. Helm em inglês, tá? Helm em inglês é timão. Helmsman é o timoneiro. Então é isso aqui, ó. Esse daqui é aquele convencional, que tem essas hastes aqui, que a gente chama do quê? A gente chama de helm chili, que é a malagueta. Isso que você segura. Já os timões modernos, eles não têm mais a malagueta, eles têm um pouco dentro aqui, mas esse, o antigo, é desse formato. Então é aqui que a gente segura, a gente vai guiando o navio, né, manobrando, governando ele, tá? Eu tenho finalmente a proa, e eu tenho esse pontinho bem aqui, bem proeminente, que é o bico de proa, conhecido no inglês técnico marítimo como fore peak, tá? Tá aqui a buçarda, aqui é o castelo de proa, aqui é o passadiço dessa embarcação, desse navio, tá? Que deve ser de marinha de guerra, com certeza, tá ok? E eu tenho bow stem, que eu coloquei no início. Bow é proa, stem é roda de proa, isso bem aqui, ó. Mas se falar stem, todo mundo sabe que está falando da proa. Depois eu tenho a gaiuta. Essa gaiuta é uma escotilha que tem aqui, nesse formato aí, que você gira esse guidãozinho que tem aí para dar abertura, e a gente chama de deck gate. Você abre e levanta para você ir para dentro de um porão, por exemplo, também, certo? Finalmente eu tenho hatch cover, que é a tampa da escotilha ou a tampa do porão, que é isso aqui, ó. Então você, como marinheiro de convés, você vai ajudar. Essa tem presa, ela trabalha com o sistema hidráulico aqui, mas muitas vezes você vai precisar ajudar a tirá-la daqui para colocar para o lado, ou se o navio for para o estaleiro, colocar lá fora, lá no calçadão, lá no terreno, sabe? Isso é uma hatch cover, é uma tampa dessa escotilha que aqui dentro tem o porão. A gente chama de tampa do porão também, tá ok? Então essa foi essa aula, né, de 22 minutos, mas que passa muito. Parte 1, eu deixo como sempre os endereços virtuais que você pode me encontrar, certo? E eu gosto de fazer isso aqui para dar esse efeito. Eu sempre deixo uma mensagem que eu vou repetir essa. Do not give up on your dreams, que quer dizer jamais desista de seus sonhos. Então até a próxima aula, eu vou ver se eu faço logo o primeiro tour dentro da máquina e aguarde a parte 2 do convés. Até a próxima, tchau.